A quadra estava em silêncio absoluto. Todos os olhos fixos na cena que ninguém esperava testemunhar. O treinador Marcelo, conhecido por sua rigidez e métodos controversos, tinha acabado de cruzar uma linha que não deveria ter cruzado. E o pior, ele não fazia ideia de que o diretor da escola estava observando cada segundo daquele momento explosivo, escondido nas arquibancadas superiores. O que começou como mais um treino comum de basquete estava prestes a se transformar no episódio mais marcante daquela escola. Uma história sobre autoridade, humildade, segundas chances e o verdadeiro significado de ser um mentor. Mas antes de descobrir como essa situação se desenrolou e quais foram as consequências devastadoras para todos os envolvidos. Se você gosta de histórias reais que nos fazem refletir sobre educação, respeito e transformação pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora sim, vamos à história completa. Marcelo Santos tinha 42 anos e 15 anos de experiência como treinador de basquete. Sua reputação o precedia em todas as escolas e clubes da região. Ex-jogador profissional que teve a carreira interrompida por uma lesão no joelho aos 28 anos, ele carregava consigo a frustração de não ter alcançado o estrelato que sonhara na juventude. Essa dor não cicatrizada se manifestava em seu método de treino, exigente, implacável e, muitas vezes, cruel. A escola estadual Professor Antônio Ferreira havia contratado Marcelo há 3 anos com um objetivo claro: transformar o time de basquete em campeão regional. E ele entregou resultados. Nos 2 primeiros anos, o time conquistou o vice-campeonato e, no ano anterior, finalmente o título tão esperado. Os troféus estavam expostos na vitrine da diretoria, brilhando como símbolos de excelência. Para a direção da escola e para muitos pais, Marcelo era um herói. Para os alunos, ele era algo entre um general autoritário e um tirano imprevisível. Lucas Mendes, 14 anos, era o mais novo integrante do time. Magro, tímido e com uma coordenação motora ainda em desenvolvimento, o menino havia entrado para a equipe apenas um mês antes, após 3 tentativas frustradas em anos anteriores. Desta vez, conseguiu uma vaga porque 2 jogadores titulares haviam se transferido de escola, e o time precisava completar o número mínimo de atletas para competir no campeonato intermunicipal que se aproximava. Lucas não era um prodígio do esporte. Seus dribles eram inseguros, seus arremessos raramente acertavam a cesta, e sua confiança estava sempre por um fio. Mas o que lhe faltava em habilidade, sobrava em determinação. Ele acordava 1 hora mais cedo todos os dias para praticar fundamentos sozinho na quadra vazia da escola antes das aulas começarem. Assistia a vídeos de jogos profissionais durante as noites, fazendo anotações em um caderno surrado sobre técnicas e estratégias. Lucas não queria apenas estar no time, ele queria provar para si mesmo que poderia superar suas limitações. Porém, Marcelo via Lucas de outra forma. Para o treinador, o menino era um peso morto, alguém que ocupava espaço que poderia ser preenchido por um atleta mais talentoso. Em seus 15 anos de carreira, Marcelo havia desenvolvido uma filosofia rígida: apenas os fortes merecem oportunidades. Ele acreditava que pressão extrema separava os vencedores dos perdedores, e que qualquer demonstração de fraqueza deveria ser punida publicamente para servir de exemplo aos demais. Nos treinos, Lucas era constantemente alvo de comentários ácidos. Mendes, minha avó de 80 anos dribla melhor que você, gritava Marcelo quando Lucas perdia a bola. Você joga como se tivesse 2 pés esquerdos e os 2 fossem de madeira. Os outros garotos do time aprenderam rapidamente a não defender Lucas. Qualquer solidariedade era interpretada como fraqueza e resultava em punições coletivas, séries extras de flexões, corridas adicionais, treinos prolongados. A mãe de Lucas, Dona Clarice, uma auxiliar de limpeza que criava o filho sozinha desde que o pai os abandonara anos antes, notava as mudanças no comportamento do menino. Ele estava mais quieto durante o jantar, evitava falar sobre os treinos, e algumas noites, ela o ouvia chorando baixinho no quarto. Quando perguntava, Lucas desviava: estou cansado, mãe. É só isso. Ela respeitava o espaço do filho, mas a preocupação crescia como uma sombra em seu coração. O diretor Osvaldo Machado, 58 anos, era um educador da velha escola. Formado em pedagogia havia mais de 30 anos, ele acreditava profundamente no potencial transformador da educação e no papel da escola como formadora de caráter, não apenas de atletas ou acadêmicos. Osvaldo vinha observando discretamente os métodos de Marcelo há alguns meses,
após receber comentários vagos de alguns pais e alunos sobre o jeito duro do treinador. Naquela tarde de quinta-feira, Osvaldo havia decidido assistir ao treino de um local onde não seria visto. Ele queria observar a dinâmica real, sem a performance que adultos geralmente apresentam quando sabem que estão sendo avaliados. Posicionou-se nas arquibancadas superiores, parcialmente escondido por uma das colunas de sustentação do ginásio. Levou consigo apenas um caderno e uma caneta, preparado para fazer anotações. O que ele estava prestes a testemunhar mudaria não apenas a trajetória de Marcelo e Lucas, mas redefiniria os valores e políticas daquela instituição educacional para sempre. Às vezes, são os momentos não planejados, as observações silenciosas, que revelam as verdades mais importantes sobre quem realmente somos quando pensamos que ninguém está olhando. O treino começou como qualquer outro. Aquecimento básico, alongamentos, dribles de fundamento. Marcelo circulava pela quadra com seu apito prateado pendurado no pescoço e uma prancheta nas mãos, anotando erros e ladrando instruções. Os 15 garotos do time se movimentavam em sincronia ensaiada, todos hiperalertas aos humores do treinador. Lucas estava especialmente nervoso naquela tarde. Na noite anterior, havia praticado um novo tipo de bandeja que vira em um vídeo tutorial. Ele queria impressionar Marcelo, mostrar que estava evoluindo, que merecia estar ali. Durante o aquecimento, ensaiou mentalmente os movimentos. 3 passos, impulso com a perna esquerda, proteção da bola com o corpo, toque suave na tabela. Quando chegou o momento dos exercícios de finalização, Marcelo dividiu o time em 2 grupos. Lucas ficou na fila de espera, observando os colegas executarem bandejas perfeitas, uma após a outra. Rafael, o capitão do time, encaixou 5 consecutivas. Bruno, o armador titular, não errou nenhuma. Até mesmo os reservas estavam acertando a maioria. Mendes, você é o próximo, gritou Marcelo, e havia algo no tom de voz que fez o estômago de Lucas revirar. Era o tom que o treinador usava quando queria fazer alguém de exemplo. Lucas pegou a bola, respirou fundo e iniciou a corrida em direção à cesta. 3 passos, impulso, mas no momento crítico, sua perna de apoio tremeu ligeiramente. O ângulo saiu errado. A bola bateu na lateral do aro e quicou para fora. Um erro simples, comum, do tipo que até jogadores profissionais cometem. Patético. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Marcelo estava parado no centro da quadra, braços cruzados, expressão de desgosto absoluto. Pega a bola e faz de novo. E dessa vez, tenta não jogar como um completo inútil. Lucas correu atrás da bola, as mãos tremendo. Voltou à posição inicial, respirou fundo novamente e tentou. Desta vez, a bola nem sequer tocou o aro, passando por cima da tabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não acredito. Marcelo largou a prancheta no chão com um estrondo. 1 mês treinando e você ainda joga como se nunca tivesse visto uma bola de basquete na vida. Ele caminhou em direção a Lucas, cada passo carregado de intenção. Você sabe por que está neste time, Mendes? Lucas não respondeu, olhos fixos no chão. Eu perguntei se você sabe por que está neste time. O grito de Marcelo ecoou pelas paredes do ginásio. Nas arquibancadas superiores, Osvaldo se enrijeceu, mas permaneceu imóvel e invisível. Não, senhor, Lucas murmurou, a voz quase inaudível. Você está aqui porque eu precisava de números. Porque 2 jogadores de verdade saíram e eu fui obrigado a aceitar qualquer um que aparecesse. Marcelo estava agora a poucos centímetros do rosto de Lucas, apontando o dedo em sua direção. Você é um peso morto. Um obstáculo. Cada minuto que eu gasto tentando ensinar basquete para você é um minuto desperdiçado que eu poderia usar com jogadores que realmente têm futuro. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lucas, mas ele lutava para mantê-las contidas. Os outros garotos do time assistiam em silêncio desconfortável. Alguns desviavam o olhar. Outros observavam com uma mistura de pena e alívio por não serem eles o alvo da fúria do treinador. Você acha que vai conseguir jogar no campeonato daqui a 2 semanas com esse nível? Marcelo continuou, sua voz agora um tom mais baixo, mas igualmente venenosa. Você vai nos fazer passar vergonha. Vai fazer com que anos de trabalho duro sejam jogados no lixo por causa da sua incompetência. Eu estou tentando, Lucas conseguiu dizer, a voz embargada. Tentando.
Marcelo explodiu novamente. Tentando não é suficiente. No esporte, ou você entrega resultados ou você sai do caminho. Não existe meio termo, não existe para esforço. Você acha que os técnicos profissionais ficam dando paparicos para jogadores ruins? Você acha que o mundo real vai ter pena de você? Foi então que aconteceu o momento que ninguém esperava. Marcelo agarrou a bola das mãos de Lucas com força e a jogou violentamente contra o peito do menino. Lucas cambaleou para trás, o impacto tirando seu fôlego momentaneamente. Se você não consegue jogar, então pelo menos aprenda a segurar uma bola. Marcelo gritou, completamente fora de controle. Eu não vou deixar você destruir o que construí aqui. Se depender de mim, você não vai nem sentar no banco durante o campeonato. Vai ficar nas arquibancadas assistindo jogadores de verdade trabalharem. Lucas finalmente quebrou. As lágrimas começaram a rolar livremente por seu rosto. Ele tentou limpá-las rapidamente com as costas da mão, mas era inútil. Todo o ginásio podia ver o garoto de 14 anos completamente despedaçado diante de todos os seus colegas. Olhem para ele. Marcelo se virou para o resto do time, apontando para Lucas. É isso que acontece com os fracos. É isso que acontece quando você não tem o que é preciso. Que isso sirva de lição para todos vocês. No meu time, apenas os fortes sobrevivem. Nas arquibancadas superiores, Osvaldo havia visto o suficiente. Suas mãos apertavam o caderno com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele havia testemunhado não apenas um treinador exigente, mas um adulto humilhando sistematicamente uma criança, usando autoridade para destruir ao invés de construir. E mais grave, havia presenciado um ato de violência física, mesmo que relativamente leve, algo absolutamente inaceitável em qualquer contexto educacional. O diretor sabia que o que aconteceria a seguir mudaria muitas vidas. Mas algumas decisões não podem ser adiadas, especialmente quando envolvem a dignidade e segurança de um estudante. Osvaldo fechou seu caderno, levantou-se silenciosamente e começou a descer das arquibancadas. Seus passos eram medidos, deliberados. Marcelo, ainda de costas para as arquibancadas, continuava seu discurso venenoso, completamente alheio ao fato de que sua carreira estava prestes a tomar um rumo irreversível. Treinador Santos. A voz firme mas controlada de Osvaldo cortou o ar como um sino. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os garotos se viraram simultaneamente em direção à fonte da voz. Marcelo congelou no meio de uma frase. O diretor caminhava pela lateral da quadra em direção ao grupo, seu terno cinza impecável contrastando com o ambiente esportivo. Seu rosto não mostrava raiva explosiva, mas algo muito mais intimidador. Uma decepção profunda e um propósito inabalável. Diretor Machado, Marcelo tentou recuperar a compostura, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Não sabia que o senhor estava aqui. Estávamos apenas. Eu sei exatamente o que estavam fazendo, Osvaldo interrompeu, sua voz mantendo o tom medido. Estava observando há 20 minutos. Ele deixou a informação pairar no ar por um momento, observando a cor drenar do rosto de Marcelo. Rapazes, o treino terminou por hoje. Podem se trocar e ir para casa. Os garotos não precisaram ouvir duas vezes. Em questão de segundos, a quadra estava sendo esvaziada, os adolescentes praticamente correndo em direção aos vestiários. Lucas foi o último a se mover, ainda paralisado pela humilhação recente e agora pela chegada inesperada do diretor. Lucas, Osvaldo disse suavemente, você pode ficar mais um momento, por favor. O menino assentiu, limpando o rosto com a camisa. Marcelo observava a cena, tentando calcular sua próxima jogada, mas pela primeira vez em anos, estava completamente sem palavras. Quando os últimos ecos dos passos dos garotos desapareceram, Osvaldo finalmente se virou para encarar Marcelo completamente. Quanto tempo você acha que eu estava ali em cima? Senhor, eu posso explicar. Respondi minha pergunta. Não sei. O senhor disse 20 minutos. Tempo suficiente, Osvaldo disse, para testemunhar não apenas um, mas vários episódios de abuso verbal. Para ver você humilhar sistematicamente um estudante diante de seus colegas. Para presenciar você jogar uma bola com força contra o peito de um menor de idade. Ele fez uma pausa. Você entende a gravidade do que acabei de descrever?
Marcelo tentou adotar uma postura defensiva. Com todo respeito, diretor, o senhor não entende como funciona o treinamento esportivo de alto nível. Esses garotos precisam de disciplina, precisam de... Do que esses garotos precisam, Osvaldo cortou, sua voz ainda controlada mas com uma firmeza inabalável, é de adultos que os ensinem não apenas sobre esporte, mas sobre respeito, dignidade e resiliência. Não de alguém que projeta suas próprias frustrações e fracassos em crianças vulneráveis. O comentário atingiu Marcelo como um soco. Minhas frustrações? Meus fracassos. Eu transformei este time. Trouxe troféus para esta escola. Fiz esses garotos serem campeões. Você fez esses garotos terem medo, Osvaldo corrigiu. E há uma diferença fundamental entre respeito e medo, entre disciplina e abuso. Ele se virou para Lucas, que permanecia ali, testemunha silenciosa de toda a troca. Lucas, eu gostaria que você me dissesse, com suas próprias palavras, como tem sido sua experiência no time de basquete. Lucas olhou para Marcelo, depois para o diretor, sua lealdade e medo travando uma batalha interna. É difícil, mas esporte é assim, certo? Tem que ser forte. Força não significa aguentar abuso, Osvaldo disse gentilmente. Significa ter coragem para ser honesto sobre sua experiência, mesmo quando é difícil. Neste momento, você está em um espaço seguro. O treinador Santos não vai retaliá-lo por nada que você disser aqui, eu garanto isso pessoalmente. As comportas finalmente se abriram. Lucas começou a falar, inicialmente hesitante, mas ganhando coragem a cada palavra. Ele descreveu os insultos diários, a humilhação constante, como se sentia pequeno e inútil a cada treino. Falou sobre como chegava em casa e chorava, como havia considerado desistir do basquete que amava porque não aguentava mais o tratamento. Eu acordo cedo todos os dias para praticar, Lucas disse, a voz embargada. Assisto vídeos, leio sobre técnicas, faço tudo o que posso para melhorar. Mas não importa o quanto eu tente, nunca é suficiente. Eu nunca sou suficiente. Osvaldo sentiu seu coração apertar. Ali estava a essência do problema. Um menino dedicado, esforçado, apaixonado por um esporte, sendo sistematicamente destruído por alguém que deveria estar construindo sua confiança. Marcelo, para seu crédito, parecia genuinamente afetado pelas palavras de Lucas. Pela primeira vez, ele estava ouvindo a perspectiva de um dos seus atletas, realmente ouvindo, e o impacto era impossível de ignorar. Lucas, Osvaldo disse, quero que você vá para casa agora. Amanhã, você e eu vamos conversar com sua mãe sobre os próximos passos. Mas quero que saiba uma coisa, nada do que aconteceu aqui é culpa sua. Você não falhou. Um adulto em posição de autoridade falhou com você, e isso nunca deveria ter acontecido. Lucas assentiu, ainda processando tudo, e saiu da quadra com passos lentos. Quando a porta se fechou atrás dele, Osvaldo se virou completamente para Marcelo. Meu escritório. Agora. O escritório do diretor era um espaço acolhedor, com estantes cheias de livros sobre pedagogia, fotos de turmas antigas nas paredes e uma grande janela que dava para o pátio da escola. Marcelo sentou-se na cadeira destinada a visitantes, sentindo-se pela primeira vez em anos como um estudante convocado à diretoria por má conduta. Osvaldo não se sentou imediatamente. Em vez disso, ficou de pé diante da janela por um longo momento, as mãos entrelaçadas atrás das costas, observando os últimos alunos saindo pelos portões da escola. Quando finalmente falou, sua voz estava cansada. Você sabe quantos anos eu trabalho com educação, Marcelo? Não, senhor. 32 anos. Comecei como professor de história em uma escola municipal em um bairro violento. Vi de tudo: pobreza extrema, violência doméstica, abuso, negligência. E aprendi algo fundamental naqueles primeiros anos. Crianças são resilientes, mas apenas até certo ponto. Quebrar uma criança é assustadoramente fácil. Reconstruir o que foi quebrado, isso pode levar anos, às vezes uma vida inteira. Ele se virou para encarar Marcelo. Lucas Mendes é um garoto que acorda cedo para praticar sozinho, que estuda técnicas de basquete nas horas vagas, que persiste mesmo quando claramente não tem o talento natural dos outros jogadores. Você sabe o que isso demonstra? Marcelo não respondeu, mas Osvaldo não esperava a resposta. Demonstra caráter.
Demonstra determinação. Demonstra exatamente as qualidades que deveríamos estar cultivando em nossos estudantes. E você, ao invés de nutrir essas qualidades, decidiu esmagá-las. Por quê? Eu. Marcelo hesitou, lutando para encontrar palavras. Eu achava que estava preparando eles para o mundo real. O esporte é cruel. A vida é cruel. Pensei que estivesse endurecendo eles. Há uma diferença entre preparar alguém para desafios e ser você mesmo o desafio, Osvaldo disse. Um treinador, um professor, qualquer educador, deve ser uma ponte entre o estudante e seus objetivos, não um obstáculo adicional. Ele finalmente se sentou em sua cadeira. Mas eu suspeito que isso vai mais fundo. Conte-me sobre sua carreira como jogador. A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Eu joguei profissionalmente por 6 anos. Tive uma lesão que encerrou minha carreira. E como você se sentiu quando isso aconteceu? Marcelo desviou o olhar. Como você acha que me senti? Eu tinha 28 anos. Estava no auge. Tinha acabado de assinar com um time melhor, mais dinheiro, mais visibilidade. Então, em um único jogo, uma entrada dura, e tudo acabou. 9 meses de recuperação, 3 cirurgias, mas o joelho nunca foi o mesmo. E você carregou essa frustração para sua carreira de treinador. Não era uma pergunta, era uma afirmação, e Marcelo sabia que era verdade. Ele havia passado 15 anos canalizando sua raiva, sua sensação de oportunidade perdida, em seus atletas. Exigia perfeição porque a perfeição lhe foi arrancada. Punia fraqueza porque via sua própria lesão como fraqueza. Os troféus que você conquistou para esta escola são impressionantes, Osvaldo continuou. Ninguém tira isso de você. Mas vitórias são vazias se construídas sobre o trauma de crianças. E eu tenho que perguntar, quantos Lucases existem na sua carreira? Quantos garotos foram embora do basquete, não por falta de amor pelo esporte, mas porque você tornou insuportável continuar? A pergunta ecoou no silêncio do escritório. Marcelo pensou em todos os anos, todos os times, todos os garotos que haviam saído silenciosamente. Ele sempre assumiu que eles simplesmente não eram fortes o suficiente. Nunca considerou que talvez ele fosse destrutivo demais. O que vai acontecer agora? Marcelo finalmente perguntou, sua voz pequena. Osvaldo suspirou pesadamente. Oficialmente, você está suspenso imediatamente, com vencimentos, enquanto conduzimos uma investigação formal. Vou conversar com a mãe de Lucas amanhã. Vou entrevistar outros membros do time e seus pais. Dependendo do que descobrirmos, você pode enfrentar desde medidas disciplinares até o término do seu contrato. Marcelo sentiu o chão desabar sob seus pés. 15 anos de carreira, possivelmente destruídos em um único momento de perda de controle. Mas, Osvaldo continuou, inclinando-se para frente, eu também vou te oferecer algo que talvez você não mereça, mas que acredito ser necessário. Uma chance de reflexão genuína e possível redenção. O que o Senhor quer dizer? Quero que você passe as próximas semanas fazendo algo que provavelmente nunca fez: terapia. Vou recomendar um psicólogo que trabalha especificamente com questões de raiva, trauma não resolvido e desenvolvimento de inteligência emocional. Seu retorno a qualquer função nesta escola, se houver retorno, será condicionado a progresso demonstrável nessa área. O Senhor está me mandando para a terapia? Havia um tom defensivo na voz de Marcelo. Estou oferecendo uma oportunidade de crescimento real, Osvaldo corrigiu. Você pode vê-la como punição ou como um presente. A escolha é sua. Mas seja claro sobre uma coisa, não vou permitir que você continue machucando crianças, independentemente de quantos troféus isso nos custe. Os dias que se seguiram foram turbulentos para todos os envolvidos. Osvaldo, fiel à sua palavra, conduziu entrevistas extensivas. Conversou com cada membro do time de basquete individualmente, assegurando confidencialidade e criando espaço para a honestidade. As histórias que emergiu eram consistentemente perturbadoras. Rafael, o capitão do time que sempre parecerá imune às críticas de Marcelo, admitiu que desenvolvera ansiedade severa. Eu acordo no meio da noite pensando no treino do dia seguinte, ele confessou. Tenho medo de errar, mesmo nos treinos. Às vezes eu vômito de nervosismo antes dos jogos. Bruno, o armador titular,
revelou que havia considerado largar o basquete completamente no ano anterior. Meu pai não me deixou desistir. Ele disse que eu tinha que ser forte. Mas eu odiava ir para os treinos. Ainda odeio. Mesmo os garotos que raramente eram alvo direto das explosões de Marcelo relataram viver em estado de tensão constante, nunca sabendo quando a ira do treinador seria direcionada a eles. A conversa com Dona Clarice, mãe de Lucas, foi particularmente difícil. Ela sentou-se no escritório de Osvaldo com o filho ao lado, as mãos tremendo ligeiramente enquanto ouvia o diretor descrever o que havia testemunhado. Eu sabia que algo estava errado, ela disse, lágrimas correndo pelo rosto. Mas Lucas sempre dizia que era normal, que esporte é assim mesmo. Eu não joguei basquete, não entendo desses ambientes, então eu acreditei. Ela olhou para o filho. Por que você não me contou a verdade? Eu não queria desistir, mãe, Lucas respondeu, sua própria voz embargada. E eu achava que se eu reclamasse, todo mundo ia pensar que eu era fraco. O treinador sempre dizia que reclamar é coisa de perdedor. Osvaldo interveio gentilmente. Lucas, escutar sobre abuso não é reclamar. É proteger a si mesmo. E buscar ajuda não é fraqueza, é uma das coisas mais corajosas que uma pessoa pode fazer. Dona Clarice, enxugando as lágrimas, fez a pergunta inevitável: o que vai acontecer agora? Com o treinador? Com o time? Com meu filho? Marcelo está suspenso e passando por avaliação, Osvaldo explicou. Quanto ao time, estou organizando sessões de aconselhamento com um psicólogo escolar para todos os jogadores que quiserem participar. Quanto a Lucas, ele se virou para o menino. A escolha é sua. Se você quiser continuar no basquete, vamos encontrar um ambiente seguro e saudável para isso. Se preferir fazer uma pausa ou explorar outras atividades, apoiaremos essa decisão também. Eu ainda quero jogar, Lucas disse, surpreendendo até a si mesmo pela firmeza na voz. Eu amo basquete. Eu só não quero mais me sentir daquele jeito. E você não vai, Osvaldo prometeu. Nunca mais. Enquanto isso, em um pequeno consultório do outro lado da cidade, Marcelo Santos estava enfrentando seus próprios demônios. A doutora Helena Rodrigues, uma psicóloga esportiva com 20 anos de experiência, havia aceitado o caso após uma longa conversa com Osvaldo. Conte-me sobre o dia em que se lesionou, ela pediu na primeira sessão. Marcelo, inicialmente resistente, encontrou-se abrindo comportas que havia mantido seladas por 14 anos. Falou sobre a entrada violenta durante o jogo, o estalo nauseante no joelho, a certeza imediata de que algo estava terrivelmente errado. Descreveu os meses de reabilitação, a falsa esperança a cada pequena melhora, o diagnóstico final devastador de que nunca voltaria a jogar profissionalmente. E como você processou essa perda na época? A doutora Helena perguntou. Não processei, Marcelo admitiu. Enterrei. Disse a mim mesmo que ia canalizar tudo para ser um treinador melhor. Que ia criar campeões, já que eu não pude ser um. E você criou campeões. Criei times vencedores, Marcelo corrigiu. Percebi recentemente que não é a mesma coisa. Ao longo das sessões, padrões começaram a emergir. Marcelo não estava apenas lidando com um trauma de lesão, ele estava enfrentando questões profundas de identidade, valor próprio e controle. Sua identidade havia sido construída inteiramente em torno de ser um atleta. Quando isso foi arrancado dele, ele nunca desenvolveu uma nova base sólida. Em vez disso, tentou viver vicariamente através de seus atletas, punindo-os quando não correspondiam ao ideal impossível que ele próprio não conseguirá alcançar. Você estava essencialmente revivendo seu próprio trauma através dessas crianças, a doutora Helena explicou. Cada vez que eles falhavam, você via sua própria falha. Cada vez que eles mostravam fraqueza, você via a fraqueza que sentiu quando seu corpo te traiu. E você punia eles por isso. A revelação atingiu Marcelo como um raio. Ele nunca havia considerado suas ações sob essa luz. Sempre se viu como um disciplinador duro, mas justo. Agora, pela primeira vez, estava confrontando a verdade desconfortável. Ele havia se tornado um abusador, não por malícia intencional, mas por dor não processada. Existe um caminho de volta a partir daqui? Marcelo perguntou na quarta sessão, sua voz carregada de vulnerabilidade que raramente permitia mostrar. Depende do que você quer dizer com volta, a doutora Helena respondeu.
Se você está perguntando se pode desfazer o dano que causou, a resposta é não. Aqueles meninos carregarão essas experiências. Mas se está perguntando se você pode mudar, crescer e potencialmente fazer diferente no futuro, sim. Absolutamente sim. A questão é, você está disposto a fazer o trabalho difícil que isso exige? Marcelo pensou em Lucas, no rosto manchado de lágrimas do menino, na forma como ele encolheu quando a bola foi jogada contra seu peito. Pensou em Rafael vomitando de ansiedade, em Bruno querendo desistir do esporte que amava. Pensou em todos os anos, todos os garotos, todo o dano colateral de sua dor não resolvida. Sim, ele disse finalmente. Estou disposto. 3 semanas haviam passado desde o incidente. A escola havia contratado temporariamente um treinador substituto, professor André, um ex-jogador de voleibol que havia se tornado educador físico com especialização em desenvolvimento juvenil. Sua filosofia era radicalmente diferente: celebrar esforço, corrigir erros com paciência, construir confiança através de pequenas vitórias. No primeiro treino sob liderança do professor André, os garotos estavam visivelmente tensos, esperando o outro sapato cair. Mas quando Lucas errou uma bandeja simples, André simplesmente disse: tudo bem, foi quase. Vamos tentar de novo, mas desta vez, foque em manter os olhos na tabela durante todo o movimento. Lucas tentou novamente. Errou novamente. E novamente, André ofereceu orientação construtiva sem um traço de raiva ou frustração. Na terceira tentativa, a bola caiu suavemente através da rede. O ginásio explodiu em aplausos dos colegas de equipe. Viu só? André sorriu. Você tinha isso em você o tempo todo. Só precisava do ajuste certo. Era uma experiência alienígena para os garotos, mas transformadora. Lentamente, sessão após sessão, a tensão começou a se dissipar. As risadas voltaram aos treinos. Os garotos começaram a se arriscar mais, sabendo que erros eram oportunidades de aprendizado, não convites para humilhação. Lucas, em particular, floresceu. Com a pressão constante removida, ele começou a realmente aproveitar o basquete novamente. Suas habilidades ainda estavam em desenvolvimento, mas sua paixão pelo jogo havia sido reavivada. Ele ainda acordava cedo para praticar, mas agora era por puro amor ao esporte, não por medo de não ser suficiente. Enquanto isso, as sessões de aconselhamento com o psicólogo escolar estavam ajudando os garotos a processar suas experiências. Dr. Paulo, um psicólogo especializado em trauma juvenil, criou um espaço seguro onde eles podiam falar sobre seus sentimentos sem julgamento. O que o treinador Marcelo fez não foi culpa de vocês, ele repetia frequentemente. Adultos em posições de autoridade têm a responsabilidade de criar ambientes seguros. Quando eles falham nisso, a responsabilidade é deles, não de vocês. Rafael, que havia carregado tanta ansiedade, estava aprendendo técnicas de manejo de estresse. Bruno estava reconstruindo sua relação com o basquete, lembrando-se de por que havia se apaixonado pelo esporte em primeiro lugar. Cada garoto estava em sua própria jornada de cura, mas todos estavam progredindo. Do outro lado da cidade, Marcelo estava fazendo sua própria reconstrução interna. Além das sessões com a doutora Helena, ele havia começado a frequentar um grupo de apoio para atletas que lidavam com traumas de fim de carreira. Ouvir outras pessoas compartilharem suas histórias, a perda de identidade, a luta para encontrar propósito, a raiva direcionada inadequadamente, ajudou Marcelo a entender que ele não estava sozinho em sua dor, embora estivesse absolutamente sozinho na responsabilidade de como havia escolhido lidar com ela. Uma tarde, durante uma sessão particularmente intensa com a doutora Helena, Marcelo finalmente verbalizou algo que havia estado girando em sua mente semanas. Eu preciso me desculpar com eles. Com os garotos. Com Lucas especialmente. Por que você acha que precisa fazer isso? A doutora Helena perguntou, não de forma desafiadora, mas exploratória. Porque eles merecem ouvir. Merecem saber que o que aconteceu não foi por causa deles, que foi por causa de mim e minhas questões não resolvidas. E porque eu preciso assumir responsabilidade publicamente pelo dano que causei. Essa é uma realização importante, Marcelo. Mas precisamos ter cuidado sobre como abordamos isso. Um pedido de desculpas, para ser significativo e não apenas autosserviço, precisa centrar nas necessidades das vítimas, não nas do perpetrador. Você está preparado para aceitar que alguns deles podem não querer ouvir suas desculpas?
Que alguns podem não estar prontos para perdoar. Marcelo assentiu. Eu entendo. Não estou fazendo isso esperando perdão ou para me sentir melhor comigo mesmo. Estou fazendo porque é a coisa certa a fazer. A doutora Helena contatou Osvaldo, que por sua vez falou com os pais dos jogadores e com os próprios garotos. A resposta foi mista. Alguns queriam ouvir o que Marcelo tinha a dizer. Outros, compreensivamente, não estavam interessados. Lucas, após uma longa conversa com sua mãe e com o Dr. Paulo, decidiu que estava pronto para ouvir. A reunião foi cuidadosamente orquestrada para maximizar segurança e conforto. Realizou-se na biblioteca da escola, um espaço neutro, após o horário regular para garantir privacidade. Presentes estavam Osvaldo, Dr. Paulo, a doutora Helena, e 8 dos 15 membros do time que optaram por participar, incluindo Lucas, Rafael e Bruno. Cada garoto tinha um dos pais presente, e todos estavam livres para sair a qualquer momento se sentissem desconforto. Marcelo entrou na biblioteca com passos hesitantes, visivelmente nervoso. Ele havia perdido peso nas últimas semanas, tinha olheiras, e carregava uma expressão de alguém que havia passado noites sem dormir confrontando suas falhas. Sentou-se em uma cadeira de frente para o semicírculo de garotos e pais. Osvaldo abriu a reunião. Obrigado a todos por estarem aqui. Vou deixar claro desde o início. Esta reunião é sobre dar ao treinador Marcelo a oportunidade de se expressar, mas não há obrigação de ninguém aceitar, perdoar, ou mesmo reagir ao que ele vai dizer. Suas emoções e reações são válidas, sejam elas quais forem. Dr. Paulo e eu estaremos aqui para apoiá-los. Marcelo limpou a garganta, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava um pedaço de papel com anotações que havia preparado, embora acabasse não olhando para ele. Eu passei as últimas semanas pensando em como começar isso, ele disse, sua voz rouca de emoção. Escrevi e reescreve o que queria dizer uma dúzia de vezes. Mas no final, tudo se resume a isto: eu falhei com vocês. Completamente e inesculpavelmente. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quando aceitei o trabalho de treinador aqui, eu disse a mim mesmo que estava preparando vocês para o mundo real, que estava fazendo vocês mais fortes. Mas a verdade é que eu estava descontando em vocês minha própria dor, minha própria raiva sobre o fim da minha carreira como jogador. E isso foi cruel, injusto e profundamente errado. Lucas, sentado entre sua mãe e o Dr. Paulo, observava Marcelo com uma expressão impossível de decifrar. Lucas, Marcelo disse, voltando-se diretamente para o menino, você mostrou mais coragem e dedicação do que a maioria dos atletas profissionais que conheci. Você acordava cedo para praticar. Estudava o jogo por conta própria. Persistia mesmo quando era difícil. Essas são as qualidades de um verdadeiro atleta, de uma pessoa verdadeiramente forte. E ao invés de reconhecer isso, ao invés de nutrir sua paixão, eu tentei destruí-la. Tentei fazer você sentir que não era bom o suficiente, quando a verdade é que eu não era bom o suficiente, não como treinador, não como mentor, não como adulto responsável por seu desenvolvimento. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marcelo, mas ele não fez movimento para limpá-las. Quando joguei aquela bola contra você, quando gritei com você na frente de todos, eu cruzei todas as linhas. E não há desculpa para isso. Não há contexto que torne isso aceitável. Ele se virou para os outros garotos. Rafael, você desenvolveu ansiedade por minha causa. Bruno, você quase desistiu de um esporte que ama por minha causa. Cada um de vocês carrega marcas do meu comportamento destrutivo. E eu preciso que vocês saibam, nada disso foi culpa de vocês. Vocês eram crianças confiadas aos meus cuidados, e eu traí essa confiança repetidamente. O silêncio na biblioteca era denso, carregado de emoções complexas. Alguns pais tinham lágrimas nos olhos. Os garotos tinham reações variadas, alguns pareciam aliviados, outros ainda processando, outros visivelmente raivosos. Eu não estou aqui pedindo perdão, Marcelo continuou. Não espero que vocês me perdoem, e não acho que mereço perdão. Estou aqui porque vocês merecem ouvir, da minha própria boca, que o que aconteceu foi inaceitável, que foi minha responsabilidade, e que estou fazendo o trabalho de entender por que agi daquele jeito para que nunca mais cause esse tipo de dano a ninguém. Ele respirou fundo. Estou em terapia. Estou confrontando o trauma não resolvido do fim da minha carreira.
Estou aprendendo sobre como minhas ações impactaram vocês de formas que nunca considerei totalmente. E se houver algo, qualquer coisa, que eu possa fazer para ajudar em sua cura, seja falar com um terapeuta, escrever cartas, ou simplesmente me manter longe para que vocês possam seguir em frente, eu farei isso. Dr. Paulo interveio gentilmente. Obrigado, Marcelo. Rapazes, alguém gostaria de responder ou fazer perguntas? Lembrando que não há obrigação de fazer isso. Houve um longo silêncio. Então, para surpresa de todos, Lucas levantou a mão timidamente. Você pode falar, Lucas, Dr. Paulo encorajou. O menino olhou diretamente para Marcelo, sua voz tranquila mas firme. Eu ainda tenho pesadelos sobre aquele dia. Acordo pensando que sou inútil, que nunca vou ser bom o suficiente. E parte de mim ainda te odeia pelo que você fez. Marcelo assentiu, aceitando as palavras sem tentar se defender. Mas, Lucas continuou, outra parte de mim fica pensando que talvez você não seja um monstro. Só uma pessoa ferida que machucou outras pessoas. E eu não sei se algum dia vou te perdoar, mas eu acho que é importante que você saiba que eu ainda amo basquete. Você tentou tirar isso de mim, mas não conseguiu. Essa parte ainda é minha. Dona Clarice apertou o ombro do filho com orgulho. Ao redor da sala, havia assentimentos aprovadores. Obrigado por compartilhar isso, Lucas, Marcelo disse, sua voz embargada. E eu fico genuinamente aliviado que você ainda ame o jogo. Você merece todo o sucesso e alegria que o basquete pode trazer. Outros garotos gradualmente começaram a compartilhar seus sentimentos. Rafael falou sobre sua ansiedade contínua, mas também sobre como as técnicas de manejo de estresse estavam ajudando. Bruno expressou raiva, mas também reconheceu que ver Marcelo assumir responsabilidade foi importante para seu próprio processo de cura. A reunião durou quase 2 horas. Houve momentos difíceis, emoções intensas, verdades duras sendo compartilhadas. Mas houve também algo profundamente importante acontecendo: reconhecimento, validação, e os primeiros passos vacilantes em direção à cura para todos os envolvidos. 2 meses haviam passado desde aquela reunião na biblioteca. O campeonato intermunicipal havia acontecido sem Marcelo. O time, sob a orientação do professor André, não ganhou o primeiro lugar, ficaram em quarto. Mas algo mais importante havia acontecido. Cada garoto jogou com alegria, sem medo, apoiando uns aos outros através de erros e celebrando sucessos juntos. Lucas, que Marcelo havia previsto que seria um peso morto, marcou a cesta decisiva em um dos jogos. Não foi uma jogada tecnicamente perfeita, mas foi executada com coração e determinação. Quando a bola caiu através da rede, seus colegas de equipe o cercaram em celebração genuína. A foto daquele momento foi colocada no mural da escola, não por ser um troféu de primeiro lugar, mas por representar algo mais valioso: crescimento, superação e alegria redescoberta. A investigação formal conduzida por Osvaldo havia concluído com um relatório detalhado sobre o ambiente tóxico criado por Marcelo. O conselho escolar votou pelo término do contrato do treinador, mas com uma cláusula: após completar 6 meses de terapia comprovada e um programa de formação em coaching positivo, ele poderia ser considerado para posições futuras na rede escolar, sujeito a avaliação rigorosa e período probatório estendido. Marcelo aceitou as condições sem contestação. Além da terapia individual, ele havia se inscrito em um curso intensivo sobre metodologias de coaching centradas no atleta, ministrado por especialistas em desenvolvimento esportivo juvenil. Estava também dedicando tempo voluntário em um programa de basquete comunitário para crianças carentes, desta vez sob supervisão de mentores experientes que modelavam abordagens construtivas. Uma tarde de sábado, 3 meses após o incidente, Marcelo estava ajudando no programa comunitário quando viu uma figura familiar entrar no ginásio. Lucas, acompanhado por sua mãe, caminhava em direção à quadra onde um grupo de crianças ainda mais jovens estava praticando fundamentos básicos. Marcelo congelou, incerto de como reagir. Lucas o viu, hesitou por um momento, e então, para surpresa de Marcelo, caminhou em sua direção. Oi, Lucas disse simplesmente. Oi, Lucas. Não esperava te ver aqui. Minha mãe viu o folheto sobre o programa comunitário. Pensei em vir ajudar como assistente voluntário. Professor André disse que ensinar crianças menores poderia me ajudar a melhorar minhas próprias habilidades. Houve um silêncio desconfortável. Então Lucas acrescentou:
você está diferente. Estou tentando ser diferente, Marcelo corrigiu. É um trabalho em andamento. Lucas assentiu. Dr. Paulo diz que mudança real leva tempo. Que não é suficiente apenas se desculpar, você tem que mostrar através de ações consistentes. Dr. Paulo é sábio, Marcelo disse. E ele está absolutamente certo. Dona Clarice se aproximou, colocando uma mão protetora no ombro do filho. Ela olhou para Marcelo com uma expressão que misturava cautela com algo que poderia ser descrito como esperança cuidadosa. Lucas me disse que você está fazendo trabalho comunitário aqui. Ela disse. Sim, senhora. Sob supervisão, é claro. Estou aprendendo novas abordagens, formas mais saudáveis de treinar e motivar. É bom ouvir isso, ela disse. Então, após uma pausa, Lucas decidiu que quer continuar no time de basquete da escola no próximo ano. E ele quer trabalhar com crianças menores aqui nos fins de semana. Espero que isso não seja um problema. De forma alguma, Marcelo disse rapidamente. Este programa é grande o suficiente para ambos, e francamente, as crianças seriam sortudas em ter Lucas como mentor. Ele tem exatamente o tipo de perseverança e paixão que deveríamos estar ensinando. Lucas corou levemente com o elogio, mas também havia uma nova confiança nele, uma solidez que não existia meses atrás. Nos meses seguintes, uma rotina estranha mas funcional se estabeleceu. Marcelo e Lucas trabalhavam no mesmo programa comunitário, mas em horários diferentes, com interação mínima. Quando se cruzavam, as trocas eram cordiais mas breves. Não era perdão, nenhum dos dois fingia que era, mas era coexistência respeitosa, e isso já era algo. A jornada de cura de Lucas estava em andamento. Ele ainda tinha dias difíceis, momentos em que a ansiedade sobre não ser bom o suficiente surgia inesperadamente. Mas ele tinha ferramentas agora, técnicas que o Dr. Paulo havia ensinado, uma rede de apoio em sua mãe e colegas de equipe, e uma relação renovada com basquete baseada em amor ao jogo, não em medo de punição. Rafael havia aprendido a gerenciar sua ansiedade. Bruno havia redescoberto sua paixão. Os outros garotos, cada um em seu próprio ritmo, estavam processando e crescendo a partir de suas experiências. Quanto a Marcelo, ele estava genuinamente diferente. Não curado completamente, trauma e comportamentos arraigados não desaparecem em meses, mas comprometido com a mudança contínua. Ele havia começado a escrever um diário reflexivo, documentando seus gatilhos, suas reações, seu progresso e seus deslizes. Quando sentia frustração surgindo com um jovem atleta, ele usava técnicas de aterramento que a doutora Helena havia ensinado. Pausava, respirava, reformulava. Em uma sessão de terapia, 6 meses após o incidente, Marcelo compartilhou algo significativo. Eu estava assistindo um dos garotos no programa comunitário errando arremessos repetidamente ontem, ele disse. E senti aquela raiva antiga começando a ferver. Aquele impulso de gritar, de humilhar, de forçá-lo a melhorar através de vergonha. E o que você fez? A doutora Helena perguntou. Parei. Respirei. Lembrei que ele tem 8 anos e está aqui porque ama basquete, não porque quer ser profissional. Caminhei até ele, me agachei para ficar na altura dele, e disse. Ei, seus movimentos estão ótimos. Quer que eu te mostre um truque que pode ajudar com o arremesso? E sabe o que aconteceu? O quê? Ele sorriu. Este sorriso enorme e genuíno, e disse, sim, por favor. E nós trabalhamos juntos por 15 minutos, e no final ele estava acertando mais arremessos, mas mais importante, ele estava se divertindo. E eu percebi, isso é o que eu deveria ter estado fazendo o tempo todo. Construindo, não destruindo. A doutora Helena sorriu. Esse é progresso real, Marcelo. Você identificou o gatilho, interrompeu o padrão, e escolheu uma resposta diferente. É assim que mudança duradoura acontece. Um momento, uma escolha de cada vez. Um ano após o incidente, Osvaldo convocou uma reunião em seu escritório. Presentes estavam Marcelo, professor André, e representantes do conselho escolar. O período de avaliação se completou. Osvaldo começou. Revisamos os relatórios da sua terapeuta, observamos seu trabalho no programa comunitário, e falamos com supervisores e pais. O consenso é que você demonstrou mudança genuína e compromisso sustentado com crescimento pessoal. Marcelo aguardou, seu coração acelerado.
O conselho decidiu oferecer a você uma posição, não como treinador principal ainda, mas como assistente técnico, trabalhando sob a supervisão do professor André. Será um período probatório de 1 ano, com avaliações trimestrais. Você aceitaria esses termos? Lágrimas de alívio e gratidão encheram os olhos de Marcelo. Sim. Absolutamente sim. E obrigado, por não desistir de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Nós acreditamos em segundas chances quando são merecidas através de trabalho árduo, Osvaldo disse. Mas seja claro, esta é sua única segunda chance. Qualquer retorno aos comportamentos antigos resultará em término imediato e permanente. Entendo completamente, Marcelo disse. E prometo, não para você, mas para esses garotos, que nunca mais serei a pessoa que fui. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico na quadra. Lucas, agora com 16 anos, era um jogador titular no time de basquete. Suas habilidades haviam melhorado exponencialmente sob coaching positivo, mas mais importante, ele jogava com uma confiança inabalável. Ele se tornou conhecido não por ser o mais talentoso, mas por ser o mais determinado, o mais encorajador com colegas de equipe, o primeiro a chegar e o último a sair. Ele também coordenava agora o programa comunitário de basquete juvenil, ensinando crianças que ele via um pouco de si mesmo, aquelas que amavam o jogo mas duvidavam de suas habilidades. Seu lema pessoal, que compartilhava com todos os jovens atletas: erros são professores, não fracassos. Marcelo havia completado seu ano probatório com sucesso e havia sido promovido a co-treinador ao lado do professor André. A dinâmica funcionava bem. André trouxe positividade natural e expertise pedagógica, enquanto Marcelo trouxe conhecimento técnico profundo agora temperado com humildade e empatia. Juntos, criaram um ambiente onde atletas floresciam. O time nunca mais ganhou todos os campeonatos. Alguns anos ganhavam, outros anos não. Mas algo mais valioso havia sido conquistado: uma cultura de respeito mútuo, crescimento genuíno e amor pelo jogo. Em uma tarde, após um treino particularmente bom, Lucas estava ajudando a guardar equipamentos quando Marcelo se aproximou. Lucas, posso falar com você por um momento? O menino, agora quase um homem jovem, assentiu. Eu só queria dizer que observar seu crescimento, não apenas como jogador, mas como pessoa, como mentor para crianças mais novas, tem sido uma das maiores lições da minha vida. Você me ensinou mais sobre força verdadeira do que eu ensinei a você sobre basquete. Lucas considerou as palavras cuidadosamente antes de responder. Eu não vou mentir e dizer que esqueci o que aconteceu. Ainda penso nisso às vezes. Mas eu também vejo quanto você mudou. E isso também me ensinou algo: que pessoas podem crescer a partir de seus erros piores se estiverem genuinamente dispostas a fazer o trabalho. Eu ainda sinto muito profundamente, Marcelo disse. E sempre vou sentir. Eu sei, Lucas respondeu. E eu acho que posso dizer que te perdoei. Não esqueci, mas perdoei. Porque carregar aquela raiva estava me machucando mais do que te machucava. E porque eu quero ser o tipo de pessoa que acredita em segundas chances. Os dois ficaram em pé na quadra vazia, o sol da tarde criando padrões de luz e sombra através das janelas altas do ginásio. Não era um final de conto de fadas perfeito. Relacionamentos reparados raramente são. Mas era real, era honesto, e era um testemunho do poder transformador de responsabilidade genuína, perdão ganho através de ações, e a capacidade humana de crescer além de nossos piores momentos. Osvaldo, observando de longe do corredor, sorriu. Como educador, ele havia visto inúmeras histórias ao longo de décadas. Esta, com todas as suas dores, lições e eventuais resoluções, seria uma das que carregaria para sempre. Um lembrete de que sua decisão de intervir naquele dia, de não ignorar o que testemunhara escondido nas arquibancadas, havia mudado trajetórias de vida. Às vezes, as histórias mais importantes são aquelas sobre fracasso, responsabilidade e a jornada difícil mas essencial em direção à redenção. E às vezes, o maior ato de liderança é simplesmente estar presente, observando, e agindo com coragem quando princípios fundamentais de dignidade humana estão em jogo. Esta história é um lembrete de que educadores, treinadores e mentores carregam imenso poder sobre jovens vidas. Com esse poder vem a responsabilidade de construir, não destruir. E quando falhamos, porque somos humanos e falharemos, a verdadeira medida de caráter é se temos coragem de enfrentar nossos erros, fazer o trabalho árduo de mudança real,
e dedicar-nos a causar menos dano no futuro. Se esta história tocou você, reflita. Quem em sua vida precisa de encorajamento ao invés de crítica? Onde você pode ser um construtor ao invés de um destruidor? E se você causou dano, tenha coragem de realmente assumir responsabilidade e fazer o trabalho de mudança?